Sempre tem gente lá no canal do Azarado perguntando para mim como é que faz para formatar. Você tem alguma aula ensinando como é que formata computador? Não é assim, gente. Não tem como fazer uma aula ensinando vocês a formatar um computador. Não é o fato de você ter um DVD do sistema operacional na mão ou um pendrive que você vai conseguir formatar. Essa aula aqui é mais direcionada para a turma que está precisando, que está começando a trabalhar com informática agora. Serve também para o pessoal que está mais cascudo aí, porque tem coisinhas aqui que provavelmente vocês não sabiam, então vão saber agora. Todo mundo tem sempre alguma coisa para aprender. Essa aula aqui é tudo o que vocês precisam saber sobre configuração de BIOS. O que a gente tem que saber na BIOS lá do computador para poder configurar para instalar um sistema. Tem muita coisa, muita gente. Eu mesmo que trabalho com informática há mais de década, tem hora que eu pego aí umas BIOS pela frente que eu fico doido, assim, tem que fazer uma meia hora de análise ali. Nada que um Google da vida não vai ajudar você, gente, mas você tem que aprender porque tem hora que não dá, né? Então vamos lá. Nesses últimos meses aí, como eu sabia que ia fazer essa aula de hoje, eu fui em todo computador, notebook que eu ia mexendo, instalando, quando tinha alguma coisa com uma peculiaridade diferente, né? Gostou da palavra? Peculiaridade? Nem vocês sabem falar isso direito aí 3 vezes seguidas. Eu fui vendo alguma coisa diferente ali na BIOS de uma para outra e fui tirando fotos no meu celular mesmo para mostrar nessa aula aqui, depois dessa parte que eu vou falar do começo aqui. De cara, vocês têm que saber o que é o tal do BIOS, gente. B-I-O-S. É Basic Input, não sei o que lá, não interessa muito saber. Quando vocês ligam um computador ou um notebook, vocês têm a programação do sistema, o Windows, aquilo que está instalado no HD. Só que tem uma outra programaçãozinha que aparece ali, a leitura. Aquelas coisas escritas na tela que fazem que antes da sequência para o Windows, para o Linux, para o Mac, para o que seja ali. Essa aula aqui ela é mais direcionada para o Windows, serve para outros também. Quando vocês vão instalar um sistema, vocês têm que primeiro dar o tal do boot. Quem não conhece, né? O boot é o seguinte, gente, você não mexer em nada no computador qualquer ali no notebook, ele teoricamente ele vai dar o tal do boot, ou seja, a primeira leitura, o que ele deve ler de começo, ele vai ler o que está no HD, ele vai encontrar o sistema operacional e vai vir para o sistema operacional, isso aí, né, qualquer burro nota. Só que quando você vai instalar um sistema novo, ou porque você quer trocar aquele, porque quebrou, porque alguma série de fatores, vocês têm que ir lá nesse tal desse boot e trocar a ordem do boot, que geralmente está pelo HD, e trocar. Você vai instalar por quê? Via DVD? Então tem que pôr ali, primeiro boot, agora vai ser pelo DVD, ou vai ser pelo pendrive, ou vai ser pelo que você for dar o boot aí, tanto faz. Vocês têm que saber como é que faz para trocar isso. Essa é a parte difícil. Antigamente era muito simples de formatar o computador. Essa época mais ou menos de Windows 7 para baixo, Windows XP para baixo foi uma época boa, porque as placas-mães de notebook e de computadores eram quase que todas iguais. Eles não mexiam nisso. Começaram do Windows 8 para frente e piorou 1000%, não foi nem 100, foi 1000. Aqui é aquele gordinho frouxo que trabalha na Microsoft lá que comenta aqui no canal do Azarado aqui. Ele tá dando sorte, é que eu não encontrei com ele na rua ainda, mas vou pegar ele pela perna. Eles agora, toda a placa-mãe tem uma proteção, um bloqueio para que você não consiga fazer boot, ou seja, instalar o outro sistema que não aquele que já vem nele. É uma praga. Notebooks, é certo hoje em dia vocês encontrarem isso. Computador, quase todos. Se for computador montado em loja não tem essa frescura, esta palhaçada. Isso não é nem palha frita, isso já é palha assada. Vamos lá então, vocês têm que prestar atenção no seguinte, eu vou separar aqui os tópicos aqui. Como disse o esquartejador, vamos por partes aqui. O filhote do Azarado aqui fugindo da fera que se soltou, essa fera ferida. Quando vocês têm que trocar a ordem do boot, gente, vocês têm que entrar na BIOS. Para entrar na BIOS, existem várias maneiras. Cada notebook normalmente segue uma sequência. Então vocês entram em BIOS ou ao ligar pressionando a tecla do teclado chamado F2, normalmente é essa. Depois tem a Delete, isso é mais comum para computadores, mas tem muito notebook que entra. Tem notebooks, geralmente da HP, por exemplo, que eles entram na BIOS pelo F10. Tem notebooks que entram pelo F4. Existem outros que entram até pelo ESC, do escape aí, do escapar. Tem notebooks que entram com ESC. Se vocês estão tendo... Eu já peguei uma vez que era muito complexo. Eu não me lembro agora se era da Acer, não sei. Mas ele entrava com uma sequência de Ctrl, Shift e mais uma tecla lá agora que não me vem à mente. Agora eu só peguei uma vez, mas foi uma surra também para entrar. Se vocês estão tendo uma dificuldade absurda, que não com essas teclas que eu falei, é Google da vida, gente. Bora no Google aí a pesquisa aí. Entrar no boot, entrar na BIOS do notebook do computador tal. Vai vir ali, com certeza, ali a pesquisa dizendo o que tem que fazer. Mas normalmente é essa sequência que eu falei aí. A partir do momento que vocês conseguiram entrar na programação da placa-mãe, coloquei aqui uma aula aqui, aulão de BIOS, cadê você?
Quando vocês entram numa programação de placa-mãe, vocês verão, normalmente, uma coisa como esta que está aqui à frente, ó. Isso aqui não tem muito segredo, não. Eu vou aqui, são fotos que eu tirei do celular, obviamente, tem aqui vários e dezenas de modelos aqui, eu vou passar para todos, mas passando aqui, o que interessa saber, tem uma penca de coisas aqui que você é bom, vocês nem sabem o que é. Mas, normalmente, são essas etapas que vão passando aqui. Atenção para o seguinte, toda a configuração de BIOS, normalmente, ou pela lateral ou por baixo aqui, tem dizendo aqui, gente, as teclas que vocês usam para fazer as mudanças nas coisas aqui, como é que vocês trocam para lá, para cá. Normalmente, as trocas dos itens são com F5 e F6, ou então no teclado com o mais e menos. Normalmente, funcionam assim. Até se digitar algumas datas, algumas coisas até funcionam. Vocês têm que prestar atenção em algumas coisas que são importantes a dias de hoje. Uma delas é o seguinte, inventaram aí um tal de vai estar escrito na tela para vocês tudinho aí. Vou botar um bichinho daquele que tem um pessoal que adora aí, falando aí. Vocês têm que prestar atenção no tal de UF. O UF é um troço que inventaram de uns tempos para cá, gente, que eu vou te contar. Mas o pessoal é muito escroto. Pensa no pessoal escroto, que não faz nada da vida e fica inventando besteira, é esse pessoal. Antigamente tudo funcionava no Legacy, que entrava ali o boot, ali você escolhia quem você quiser iniciar e tal. Inventaram esse tal de UF aí. Então, vocês de cara, quando vocês vão formatar um computador e não estão conseguindo dar o tal do boot, vocês têm que ir nesse UF e trocar isso aí para Legacy. Já de cara, eu já vou soltar uma informação para vocês aí que vocês não sabem. O pessoal técnico não sabe dessa aí, poucos sabem. Tem gente que vai me perguntar então assim, então como é que eu faço para conseguir dar boot via UF? Não é isso aí? Uma coisa que quase ninguém sabe? Para vocês dar boot via UF, gente, vocês têm que criar um pendrive bootável, mas que a instalação dele, lá na hora de você escolher qual a opção ali, NTFS, alguns suportes ali, vocês têm que escolher, atenção, a opção GPT. Pegaram? O Rufus, o programa que tem na página do Azarado lá para criar pendrives bootáveis, até ali nas opções ali de formato para colocar no pendrive, vocês podem escolher o tal do GPT. O GPT é a função que faz dar boot via UF. Pessoal aqui, essa dica já é o pessoal que está mais top de linha já está mais avançado. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Sempre vocês irão encontrar uma coisa chamada boot. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó, menu boot. E sempre vai ter o First Boot Device, o primeiro serviço de boot. Então, vocês têm que entender o mínimo de inglês, mas é First, Second e Third, ou seja, primeiro, segundo, terceiro. Sempre tem que estar no primeiro ali, gente, aquela mídia que você vai dar o boot. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, aqui até aqui nessa página. Esse nome aqui vai ser muito comum para vocês, ó. Tá vendo aqui eu entrei numa página qualquer? Olha aqui que o nosso UF, Boot Support, está desabilitado. Disable é desabilitado, Enable é habilitado. Tem o inglês de macarrão aí, ó. Você tá vendo que eu já desabilitei aqui esse tal de UF. E o nosso AHCI, isso aqui tem a ver com a controladora, o modo da controladora, aqui vocês têm alguns meio que comuns na controladora aqui. Tem o AHCI, tem o IDE. Vocês têm que prestar atenção que a opção IDE ela é mais usada para sistemas mais antigos em computadores mais antigos. Tem alguns Windows 7 por aí que só funcionam na controladora IDE, senão ele dá pau ali e volta. Se vocês têm os sistemas mais novos, vocês têm que, por padrão, deixar habilitado o AHCI. E outra dica agora também que poucos sabem agora, aqui, mais um pulo do gato aí. Do gato aqui, no caso, não é o azarado, não, é outro gato. Pessoal mais técnico, hein? Se vocês vão instalar HDs SSD, vocês têm que obrigatoriamente deixar a AHCI, gente. Se vocês deixarem IDE, vocês vão até instalar o sistema, mas o IDE... ele não foi feito para SSD, então ele não vai entregar para vocês toda a velocidade que o SSD tem de leitura e transferência. Não chega nem perto. Para vocês conseguirem o máximo de desempenho de HDs SSD, os de memória rígida, por padrão é obrigatório estar a opção AHCI. Atenção para essa dica aqui, ela é fundamental, poucos sabem. Vamos lá para outra agora. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção também, quando vocês forem instalar o sistema operacional para uma pessoa, tem muito computador. Vocês têm que entender, tem que saber o que é sistema operacional 32 bits, sistema operacional 64 bits. Hoje em dia, normalmente, quase tudo é 64 bits. Mas tem, inclusive, processadores aí que eles são de tecnologia 32 bits, ou seja, ele nem suporta sistema operacional de 64 bits. Vai dizer que não foi feito para o seu sistema, você vai quebrar a cara ali, não vai conseguir formatar, não é defeito nenhum. É que ele não é feito para isso, a arquitetura dele é 32 bits. Tem uns Atoms aí, uns processadores desses de linha baixa que são assim. Tem que prestar muita atenção. Sempron também, para quem ainda tem isso. Tem muito Sempron que só funciona no 32 bits. Uma outra coisa também é o seguinte, se vocês têm
um computador com 4 GB de memória, por exemplo, 8, 6, 12, 4 GB de memória para cima, é obrigatório que se instale o Windows de 64 bits, porque são os 64 bits que conseguem reconhecer 4 GB de memória para cima. Então, se vocês têm aí na máquina de vocês 8 GB de memória e está aparecendo ali memória em uso 3, é porque foi algum mentecapto ali, gente, e colocou esse sistema 32 bits, não sabe, quer botar a mão e faz besteira. E aí tá aí, vocês estão perdendo agora uma pá de memória aí, porque instalaram errado o sistema de vocês. É bom o pessoal até olhar agora para ver se está em 32 mesmo. Vamos lá agora, vamos passar aqui as dicas aqui. Eu fiz aqui uma série separei aqui um monte de BIOS aqui. Eu vou passar aqui algumas coisinhas que vocês provavelmente irão encontrar daqui para frente. Tem várias dicas aqui importantes. Eu vou dividir essa aula aqui em duas, porque ela vai ficar extensa. Mas não tem como ser pequena mesmo. É melhor porque fazer uma aulinha para uma coisa e uma aulinha para outra. Você passa tudo logo de uma vez só. É um cursão, é a bíblia da BIOS para vocês logo, essa daqui. Vamos lá. Eu vou passando as páginas aqui e vou dizendo o que é interessante saber. Isso aqui vocês vão encontrar direto, ó, Boot Device Priority, ou seja, o serviço de boot que vai ser a prioridade. Quem vai ler primeiro para fazer a instalação. Então, quando você geralmente vê isso aqui, essas abas aqui em cima ou no lateral descendo não faz diferença. Elas são movidas pelas nossas teclas direcionais, gente. Isso aí é no teclado, não é no mouse que faz isso. Algumas poucas usam mouse, mas a maioria ali das BIOS a gente usa teclado. É só vir navegando ali para lá e para cá. Para em cima da opção que você quer e dá Enter. Vai entrar no que você quer. A próxima aqui. Tá vendo aqui? Eu entrei ali no Boot Device Priority. Isso aqui isso aqui também já é uma coisa que já vai ajudar bastante gente, ó. Tá aqui, ó, Boot Device Ordem. O primeiro aqui eu coloquei, por exemplo, um pendrive USB. Quem é a tecla que faria isso aqui mudar? Ó, é o F5 e o F6. Mas vocês vão notar que tem algumas BIOS que tem isso aqui, ó. Excluded from boot order, ou seja, essas opções aqui elas estão excluídas da ordem do boot. Se constar alguma coisa aqui, vocês pegarem uma BIOS dessa, vocês não vão conseguir, por exemplo, dar um boot via DVD, se for o caso aqui, ó, ou pela rede, ou então dar um boot se esse é, por exemplo, o seu HD, se o seu pendrive estivesse aqui, se o seu HD vier para cá, para de ir para o sistema operacional. O que é isso aqui? Isso não está inútil o que fizeram aqui. Quando vocês pegarem uma dessa aqui, que vocês querem tirar coisas da ordem do boot, vocês vão apertar, vão parar em cima e vão apertar no teclado a tecla X. A tecla X ela elimina coisas daqui para baixo, ele sai da lista. E se você parar aqui em cima e apertar o X, ele volta para a ordem de novo. Isso aqui poucas BIOS tem isso, mas vocês podem se quebrar a cara. Não vai ler nenhum se você tirar daqui. X é o que faz isso acontecer. Vamos para outra aqui. Tá aqui, ó. Toda a BIOS que a gente pegar tem essas abas aqui em cima. Ó. Cada aba tem um setor que pode ser importante ou não. Normalmente a Information, Main de mãe, a Security também às vezes é importante, às vezes não é. A Boot é a mais importante de todas e a Exit geralmente a gente tem o salvar e sair, que normalmente é feito com a tecla F10. Você vê aqui, por exemplo, essa BIOS aqui, ó. Informação aqui, não tem muita coisa que me interessa. Main. Aqui, geralmente, a gente pode trocar aqui informações de data ou de hora que estão erradas. Está fazendo o sistema lá também. Total de memória. Aqui algumas opções importantes, ó. Geralmente, para quem vai instalar computador para o pessoal, é conveniente que vocês, quando passando aqui pela BIOS, encontrem essa Network Boot. Onde está Enable, vocês coloquem Disable, desabilitem a Network Boot. Esse boot menu, ele é muito útil, mas só na hora que você for instalar, depois você tem que voltar aqui e tirar essa opção. O que o boot menu faz? Quando você habilita ele, ele vai dizer, ó, se você apertar então a tecla tal, aqui nesse aqui seria o F12, quando você liga o computador, você não precisa entrar aqui no boot para poder trocar a ordem de quem vai ler primeiro para iniciar o sistema. É só você ficar apertando essa tecla que vai estar escrita na hora, geralmente é o F12 mesmo, tem algumas que são F9, e vai entrar um quadrinho. Nesse quadrinho você já tem ali, ó, eu posso dar boot e posso iniciar a primeira leitura pelos dispositivos aqui, ó. Vai aparecer uma lista de coisas que tem boot ali para ler. O seu pendrive, o seu DVD, o que você pôs ali e também um HD. Isso aqui quebra um galho aqui para quem vai instalar. Só que também qualquer burro também chega ali também, bota um CD de Windows ali e aperta essa tecla aqui, já que ela aparece escrita, e entra em formato que você fez, também não é boa. Então, usem isso aqui se quiser. Se quiser trocar pelo BIOS, é aconselhável. Não deixe isso aqui muito habilitado o pessoal não, que o pessoal vai mexer e vai fazer burrada. Aqui, ó, esse SATA Mode, tá vendo? Modo da porta SATA lá, ó. HCI, modo. Normalmente essa aqui é que ficará mesmo, gente. Quer ver? Eu vou botar aqui e clicar em SATA modo. Aqui, ó. IDE modo, AHCI modo. Isso aqui sempre vai aparecer para vocês. Os notebooks mais novos, que só aceitam sistemas mais novos, o IDE nem consta mais. Agora é a AHCI direto. Outra aqui, ó, a aba Security. A aba de segurança, gente, ela é muito útil para quando vocês quiserem, por exemplo, instalar um computador para alguma empresa, alguma coisa, e vocês não querem que o funcionário dali, ou um filho seu,
ou uma pessoa que você não quer que ela entre aqui onde você está na placa-mãe para fazer burrada, configurar e fazer besteira. Então, vocês podem vir aqui, ó, aqui tem sempre essas duas opções. É Set Supervisor Password e Set User Password. O Set User Password é o seguinte, quando a pessoa ligar o computador ou o notebook, ele não vai para o sistema operacional, ele vai de cara já parar numa senha. Só quem tem aquela senha ali que consegue ir para o sistema. Seria como se fosse aquela senha lá da frente do Windows, só que ela é muito mais segura, porque ela não tem nem como ser burlada lá. Ou, por exemplo, entrar com um boot de um Linux ou alguma coisa do tipo ali e entrar no sistema. Ele já para no início com a senha. Isso aqui às vezes é útil para quem tem computador pessoal em casa e não quer que ninguém mexa. É bem útil mesmo. A outra é essa Set Supervisor. A supervisor, o computador funciona normal, mas se alguém quiser entrar aqui na BIOS, vai pedir uma senha. Isso aqui é legal e não é legal. Vamos lá. Se vocês formatam um computador e colocarem essa opção aqui, por exemplo, para vocês é podre, gente. Por quê? Vamos supor que a pessoa não gostou do seu serviço, quer contratar outro. Você não é o azarado. Então, a pessoa quer contratar outro. E a pessoa, quando for lá formatar o notebook, quando for entrar na BIOS para dar o boot lá, vai estar com essa senha. Aí, o que a pessoa vai fazer? Vai chegar para o cliente e vai falar, ó, vai ser difícil eu instalar aqui um sistema, porque a notebook é ruim de resetar a senha, não tem como tirar a bateria, é difícil e tal. E o rapaz que instalou esse computador aqui antes de mim, ele colocou aqui uma senha para que só ele possa mexer, para ficar com monopólio. Vai queimar o filme de vocês, então não põe essa senha aqui de supervisor, caso não seja uma máquina que vocês usem ou que vocês prestam serviço ali numa rede, alguma coisa do tipo. Se for de cliente, não ponha. As outras opções podem colocar. É uma dica aí, vamos ficar espertos. Aqui no boot, a aba boot geralmente é onde tudo acontece, é onde a gente escolhe as ordens, tá vendo aqui, ó? But the priority order. A outra vez isso aqui, ó. Esse Windows Boot Manager é o sistema operacional que já vem normalmente dentro do HD. Essa opção aqui é uma tralha também, não sei quem foi que inventou isso aqui, tá de brincadeira com a minha cara. É mais um que tinha que tomar um leg lock no joelho, daquele de a perna virar uma letra L. Isso aqui tem que ficar para o final, se der para tirar uma boa coisa, quando vocês formatam, isso aqui tem que sair, esse boot menos não presta. Você vê aqui, ó, uma outra dica então para vocês aqui de cara. Existem muitos computadores e a grande maioria dos notebooks. Ultrabooks então é batata. Muitos, gente, se você for tentar dar boot pelo CD-DVD dos que tem, ele não aceita, ele não faz leitura pelo boot. Ultrabook é comum acontecer isso. Vocês têm que dar boot via pendrive bootável. Outros não aceitam via pendrive bootável, só via DVD. Já cansei de pegar também. Então vocês têm que, por padrão, na pasta de trabalho de vocês, vocês têm que ter ali pendrives de instalação de sistema de Windows tal, e eles também os mesmos em DVD. E de preferência comprem um drive de DVD externo, porque vocês vão precisar. E acreditem, vão precisar mesmo. Tem muito notebook que não tem drive de DVD e só instala via DVD. É show de bola, já peguei muito aí. Se eu não tivesse um drive externo na hora ali, que é um troço de R$100, eu ia quebrar a cabeça ali, porque eu ia ter que levar embora o computador para casa. Isso aqui também tem que saber. Se vocês entram no boot mode e aqui está em UEFI, aquele negócio que eu falei, não vai funcionar. Essas opções elas não aparecem. Só aparece se você colocar no tal do Legacy. Tem que prestar atenção nesse Legacy. É o que troca essas ordens. Outra dica então para vocês aí. Ó. Outra dica de prática aí de rua. Quando vocês simplesmente trocam aqui, onde é a opção do boot, de UEFI para Legacy, isso aqui não aparece não, de cara não. Poucos raríssimos vão aparecer. Normalmente, quando vocês fazem alterações grandes como essas aqui, na segurança e no boot, vocês têm que fazer a mudança, escolher, salvar e sair. Ele vai reiniciar, você tem que entrar aqui de novo. E aí, quando você entrar de novo, é que vai aparecer essas opções. Elas só irão aparecer na segunda vez que você entra aqui. De primeira salvando aqui, não muda nada. Muito difícil de mudar. Então, já fiquem espertos. Vou para outra aqui. Aqui na última aba, Exit, geralmente é onde você tem as opções para sair, gente. Aqui, ó. Exit salvando change, ou seja, sair salvando as mudanças, sair discard não salvando as mudanças e ler o padrão de fábrica. Isso aqui é muito importante, esse load setup defaults, load best default settings, alguma coisa do tipo. O load setup defaults é se você fez burrada aqui e configurou errado, isso aqui faz ele voltar à configuração de fábrica e você se livra ali de um problema. O Save Edit Changes é mais ou menos o F10, ele salva aquelas mudanças que você quis fazer. Vou dar um pause nessa aula aqui agora, vou dar a continuação dela na aula 2, para ela não ficar muito extensa e muito chata. Na aula 2 eu passo o restante das coisas a saber na hora de escolher uma configuração ali na BIOS para dar o boot e começar a instalação do sistema. Até a próxima aula, então.